A paz do Senhor. Em João, versículo 8, verso 31, Jesus estava conversando com os judeus e ele dizia: se vós permanecerem em minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, diz o Senhor. Quantos nesse mundo já não crê mais na palavra de Deus? Quantos nesse mundo já não crê mais no Senhor Jesus? Muitas pessoas perdem um parente, perdem um filho, perdem uma filha e não entende. Então, elas desistem até de Deus às vezes, porque elas não entendem que o operar de Deus, o pensamento de Deus não são os nossos pensamentos. Nós temos que entender que Deus, Ele jamais quer o nosso sofrimento. Então elas pegam e falam para ela mesma: mas por que eu estou sofrendo? Por que o meu pai está sofrendo? Por que a minha família está sofrendo? E elas desistem de Deus. O diabo, ele põe a dúvida na cabeça delas. As pessoas estão desistindo do Senhor. Por isso que ele diz pela palavra: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A verdade é que Deus, Ele ama eu e você. Você não tem que se preocupar com esta vida, você tem que se preocupar com a outra. Se um dos nossos entes queridos morre, nós temos que pensar se ele está com Deus. Quantos não estão perdidos no mundo aí? Quantos não estão morrendo sem Deus? Porque nós encontraremos com Jesus na ressurreição. É na ressurreição que estaremos com o nosso Senhor Jesus. Muitos dizem: já está lá com o Pai. Não, não é verdade. Porque o Pai disse: Ele é o único que desceu e o único que subiu. Está à direita do Pai. Não há outro intermediador entre o Pai e o Filho. Então, quem vai encontrar com Jesus é só no último dia da ressurreição, quando Cristo vir buscar o seu povo. E muitas pessoas estão desanimando, estão desistindo de Deus. Tem pessoas que não crêem mais no Senhor Jesus. Hoje eu ouvi uma pessoa dizer que ela não confia mais em Deus, que ela não confia mais em Jesus, porque ela perdeu o seu pai. Então eu falei para ela: não desanime de Deus, não desista do Senhor, porque Deus, Ele é o nosso Pai. Deus, Ele amou a nossa vida. Deus, Ele deu a sua vida por mim e por você. Você tem que ver que o seu Pai, Ele está esperando em Cristo. E eu falei para ela que Deus, Ele ama a todos. Deus, Ele não quer que nós desistimos. Como nós amamos nosso filho, nós amamos nossas filhas. Deus, Ele nos ama. E Satanás, ele vai ser queimado no último dia. E ele quer levar muitos de nós com ele. Porque para Deus a dor é maior. Mas Deus, Ele deixou eu decidir o bem e o mal na minha vida. É eu que decido se eu quero o bem e o mal para minha vida. É eu que decido se Deus está na minha vida ou não. E essas pessoas estão desanimando. Eu falei para ela: não desanime, não pare, porque Deus, Ele é com ela. Deus nunca desistiu. O que nós temos que fazer é sempre procurar a falar do amor de Deus. O diabo, ele está entrando na mente de muitos. Muitos estão desistindo. Muitos não estão mais querendo ir na igreja. Eu vou ficar em casa mesmo, eu vou ler em casa, vou ficar deitado. É isso que o diabo quer, que você desista da casa do Senhor. Porque quando você não vai na igreja, a brasa, ela fora do fogo, ela começa a se apagar. E quando ela se apaga, irmão, para poder voltar a acender é difícil. Então, se você ainda tem alguma brasa acesa, se tiver alguma fumaça, se tiver brasa acesa, continue que ela fique acesa. Não deixe ela se apagar. Porque Deus, Ele jamais desistiu de mim e de você. Deus, Ele deu a vida. Qual que dá a vida por todos? E Deus, Ele dá a vida. Às vezes nós não entendemos o que acontece com nós hoje. Às vezes a gente quer falar com Deus por que aconteceu isso. Mas Deus, Ele sabe de todas as coisas. O que a gente tem que entender: se aquele ente querido que nós perdemos está no braço do Senhor, ou está esperando o Senhor no dia do juízo. Porque haverá um juízo para todos. Ninguém vai fazer mal aqui na terra e vai subir para o céu, não. Ele vai ser julgado. Mas aí as pessoas dizem assim: mas meu pai, a minha mãe, ela foi boa. Mas irmãos, é só Deus que sabe, Deus conhece. O que importa não é esta vida, aqui é tudo passageiro, aqui tudo a traça e a ferrugem corrói. Juntar tesouro no céu, diz o Senhor, onde a traça nem a ferrugem corrói. Então nós não devemos desanimar de Deus. Quando você vê alguém falar que desistiu de Deus, fale para ela que Deus ama ela, fale para ela que Deus está do lado dela. Não importa o que aconteça, nós nunca devemos desistir do Senhor. O diabo quer que eu e você desistimos dele, desistimos de falar do seu amor, mas não desista. Deus, Ele virá um dia buscar o seu povo, os seus escolhidos, e que nós viemos estar com o Senhor.
nesse dia, que nós venhamos ser escolhidos de Deus. Aqui é passageiro, aqui tudo passa, não importa quanto você tem no banco, um dia você irá morrer. Então faça o bem, faça aquilo que é preciso. Não deixa que o mundo, as coisas desse mundo, o trabalho te faça você desistir de Deus, desistir das coisas de Deus. Muitos, em vez de ir para a igreja, muitos, em vez de ir para a casa do Senhor, fica no trabalho até 8, 9 horas da noite, se esquece de onde ele saiu, se esquece de onde Deus tirou ele. Quando ele não tinha nada, ele ia de bicicleta, ele ia de a pé. Quando ele tem carro na garagem, um dia é porque está chovendo, o outro dia é porque é o irmão que vai pregar, o outro dia é porque é a irmã que vai. Irmãos, o diabo está entrando na igreja, ele quer que nós esfriemos. Deus, ele quer que eu e você busquemos a sua palavra, os seus mandamentos. Não desista do Senhor, não desista da casa de Deus. Busca pelo seu filho, busca pelo seu pai, pela sua mãe. Que mesmo que se Deus um dia levar um de nós, que nós estaremos com Cristo, é isso que nós temos que ver. Mas a gente às vezes não entende. Muitas pessoas devem dizer, mas não é com você que aconteceu isso. Mas, irmão, a gente sente dor por um ente querido, mas nós temos que pedir para que Deus o guarde. É isso que nós temos que fazer. Nós não devemos desistir do Senhor. Não desista do Senhor pela sua família, pelos seus filhos, pelos seus parentes, pela nossa cidade. Deus, ele abençoe você por tudo, por esta palavra, e que o Senhor venha nos ensinar a cada vez mais ter força e vontade para ir na casa do Senhor. Agradecer. Não pelo que nós temos ou nós deixamos de ter, mas pela vida e pela saúde que nós temos. Deus, ele abençoe cada um dessa cidade. Deus abençoe a tua vida. Que Deus venha confortar cada um que perdeu os seus entes queridos. Que Deus venha confortar o pai, a mãe, os filhos. Que nós temos que pedir para que Deus o guarde. Porque no dia do juízo, nós iremos nos encontrar com o Senhor Jesus. E Ele vai julgar cada um conforme as suas obras. Então seja bom, faça o bem, não desista do Senhor. Deus, ele te ama. Deus abençoe por tudo. Amém.